trazendo-nos aos nossos corações e consciências a sua paz. A história da psicologia confunde-se com a história da filosofia. De fato, os primeiros filósofos gregos da região de Mileto e mais tarde os filósofos atenienses Sócrates e Platão já se preocupavam com questões da natureza psicológica do ser, procurando investigar o país da alma, desalgemando o ser dos seus conflitos e dos seus problemas. Sócrates e Platão, particularmente, entendiam a psicologia conforme o sentido etimológico desta palavra, ciência ou disciplina que estuda a alma, psico de psique, alma, logia de logos, estudo, razão, raciocínio. Então, etimologicamente, e fazendo uma tradução literal, psicologia, segundo as suas origens gregas, seria a ciência que estuda a alma. E Sócrates e Platão, partindo de uma perspectiva espiritualista, compreendiam que o ser não se limitavam à forma física, mas sim tratava-se de um ser transcendente, que ia além dos limites da matéria, dotado, constituído por uma alma imortal, preexistente ao corpo, sobrevivente a ele e também reencarnante. Certo? Os gregos, de uma forma geral, defendiam a tese da metempsicose, como eles chamavam a doutrina da reencarnação. E Platão, na sua construção exemplar do mito da caverna, fazia ali uma metáfora para as realidades da alma. Platão dizia que 3 pessoas, variando de acordo com as interpretações e traduções do mito, estavam encerrados numa caverna profunda, presos de costas à entrada da caverna, e atrás deles havia a claridade do sol, ou segundo outras traduções, uma chama inextinguível, uma fogueira que nunca terminava e que projetava na frente deles, na parede cavernosa, sombras de tudo que passava entre eles e a entrada da caverna. E eles compreendiam o mundo e tudo que existia a partir das sombras que eles enxergavam projetadas na tela da caverna. Um deles, certa feita, consegue se soltar, se libertar, escapa da caverna e vê as coisas como de fato elas eram. E resolve retornar à caverna e explicar para os seus antigos companheiros de prisão que a realidade da vida não é as sombras que eles enxergavam, mas era algo muito mais complexo, mais rico, pujante em cores, coloridos e vibrações. Mas os prisioneiros que lá permaneceram não lhe deram a mínima, não querendo aceitar as suas explicações do mundo. E esta alegoria da caverna, o mito da caverna, ilustra muito bem as realidades da alma. Nós, enquanto no corpo físico, acabamos nos condicionando a uma realidade limitada, a uma compreensão estreita dos horizontes da vida, as sombras da caverna, ou as ilusões, como as chamavam a sabedoria oriental, que é milenar. Os hinduístas a chamam de Maya.
A realidade material, para eles, é maia, é ilusão. A vida na matéria é constituída de uma realidade ilusória, transitória e aparente, que traduz de forma limitada uma realidade maior, que é a realidade da alma, do espírito, do mundo espiritual. Então nós precisamos, ao longo de nossas existências, a par das reflexões que fazemos, das viagens que realizamos para dentro de nós mesmos, sair de dentro da caverna, onde nós só enxergamos sombras, para passar a encarar a vida de um ponto de vista maior, mais abrangente e mais elevado, reconhecendo a realidade maior da qual nós participamos, que é a realidade espiritual. Então Sócrates e Platão entendiam a realidade do ser humano sob este ponto de vista e defenderam abertamente, na disseminação dos seus ensinos, a imortalidade do ser, a reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual. Sócrates, inclusive, fala abertamente que possuía ao seu lado um daimon, que é uma palavra grega que acabou originando, tanto no latim como nas línguas neolatinas, como o português, a palavra demônio, que a escatologia cristã e judaica associaram a um ser votado ao mal. Mas, nas origens desse termo, daimon, significava uma inteligência desprovida de corpo, isto é, um espírito desencarnado. E Sócrates, segundo a narrativa dos seus discípulos, principalmente Platão, que escreveu vários diálogos, onde ele veicula o pensamento socrático, narra que Sócrates tinha ao seu lado um daimon, um ser espiritual, que ditava ali normas, ensinamentos, lições, no qual ele bebia as fontes da sua doutrina. Sócrates, portanto, em muitas ocasiões não falava de si próprio. Ele falava a partir do conhecimento trazido por este ser espiritual que o acompanhava na sua missão na Terra, que foi de suma importância. Tanto que a história da psicologia está dividida em duas partes. Antes de Sócrates, que é a filosofia pré-socrática, e depois de Sócrates, que é a filosofia que veio depois dele até os dias de hoje. Ele desempenhou, portanto, uma missão fundamental na construção do pensamento humano, sobretudo o pensamento ocidental. As bases da nossa forma de pensar, de raciocinar, de refletir, de entender as coisas, de ver o mundo e o universo, guardam as suas matrizes originais no pensamento grego, e principalmente em Sócrates e Platão. Existe um estudioso que escreveu um texto chamado Nós e os Gregos, em que analisava a nossa sociedade como sendo um produto da sociedade criada pelos gregos, dada a importância do legado grego na nossa civilização, cultura e modo de ver, pensar e refletir. No entanto, o mundo ocidental recusou essa visão espiritualista grega, essa visão que Sócrates e Platão possuíam da espiritualidade do ser, e que guardam profundas ligações com o que o Espiritismo ensina. Tanto é que Allan Kardec, o sublime codificador da nossa doutrina, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, publicando no ano de 1864, na introdução destinou um item inteiro a apresentar Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo.
por entender que tanto um quanto o outro já propalavam no seu tempo as verdades espirituais, por a intuírem e também por a terem revelado por processos mediúnicos, já que Sócrates também era uma espécie de médium, por comunicar-se com este espírito que o acompanhava e que ditava muitas das suas lições, muitos dos seus ensinamentos, muitas das suas doutrinas filosóficas. E Sócrates, em função de ser um espírito muito elevado, era também humilde. E a seguinte afirmação sua se estendeu até os dias de hoje. Quando alguém enaltecia a sua sabedoria e o seu conhecimento, ele dizia: só sei que nada sei. E partia deste princípio para demonstrar que os sistemas mais complexos de pensamento que os sofistas do seu tempo defendiam e ensinavam eram cheios de deficiências, de limitações e, portanto, passíveis à crítica e à desconstrução intelectual, de modo a assentar o conhecimento real não nas coisas exteriores da vida, mas sim na intimidade do ser, no que é permanente, na alma, no ser espiritual. Daí a noção de psicologia de Sócrates e Platão ser pautada nessa visão espiritualista, mas que o Ocidente renegou. E a psicologia deteve-se algemada à filosofia até o século XIX, quando surge a sua independência enquanto disciplina autônoma, distinta, a partir dos estudos, pesquisas e escritos de um estudioso alemão chamado Wilhelm Wundt, que funda, segundo a maioria dos historiadores da psicologia, a psicologia científica. E logo mais nasce uma corrente psicológica denominada de comportamentalismo, ou behaviorista, que traduz-se na breve expressão do estímulo e resposta. Tudo que o homem é se deve a influências do ambiente em que foi chamado a viver. Todo o seu comportamento interior é produto dos estímulos que sofreu do ambiente exterior. A sua personalidade, o seu caráter, a sua atitude interior, as suas escolhas, as suas vocações, as suas tendências são respostas aos estímulos externos. Esta visão, que ainda predomina em alguns setores acadêmicos da psicologia, é bastante estreito, por compreender toda a complexidade do fenômeno humano como produto dessas relações da interioridade do homem com a sua exterioridade, com a família, com a sociedade, com as diversas circunstâncias que defrontam ao longo da vida. Logo depois, na transição do século XIX para o XX, surge uma segunda corrente psicológica, que é a psicanálise, a partir das teses freudianas. Sigmund Freud, no ano de 1901, quando publica a sua célebre obra Interpretação dos Sonhos, lançando as bases da sua doutrina psicológica, dos sonhos, do inconsciente, dos mecanismos de defesa do ego, da estrutura da psique em id, ego e superego, e por aí vai. E essa doutrina revela uma dimensão ignorada do ser, que Freud chamou de inconsciente, uma zona profunda dentro da criatura que ela ignora. Já estabelecemos aqui, em outras oportunidades, o seguinte esquema proposto por Freud. Ele sintetiza a psique, o psiquismo do indivíduo, comparando-a ao iceberg. E todos nós sabemos que o iceberg é um imenso bloco de gelo
tem uma pequena ponta para fora da água e o resto, né, uma base imensa embaixo da água que o sustenta. E Freud compara o psiquismo a um grande iceberg. A ponta que está para fora, né, sob a superfície da água, seria o que Freud chamou de consciente. Né? E a grande base, né, seria o que ele chamou de inconsciente. E ele disse mais, que o inconsciente governa o consciente. Os impulsos que sobem do inconsciente para o consciente o governam, o manipulam, ditam as regras. E o que é inconsciente? Seria o repositório de todas as experiências que o indivíduo teve ao longo da sua vida, todas as lembranças, todo o patrimônio da sua memória, das suas conquistas interiores, das suas aquisições culturais, emocionais, sentimentais, bem como da energia da própria vida, que Freud colocou como sendo a energia sexual ou libido, o que tem respaldo na própria doutrina espírita, quando os espíritos falam do sexo como sendo a energia responsável pela manutenção da própria vida. O Espiritismo, no entanto, alarga esses conceitos, né, identificando aqui no inconsciente não só as experiências dessa vida, como das vidas anteriores. Então, todas as experiências que nós tivemos em outras vidas, né, cada uma das outras personalidades que já tivemos em cada encarnação que gozamos sobre a superfície da Terra, está armazenada no inconsciente e atua na direção do consciente na forma de impulsos, de ideias, de intuições, de tendências, de vocações, etc. Aquele que tem uma inclinação para um determinado ramo das artes, por exemplo, sem jamais ter feito algum curso, um aprimoramento dessa técnica, mas que é dotado de uma capacidade incrível para o desenho, para a pintura, para o artesanato, etc., reflete experiências de antanho, de vidas anteriores. Eu tinha um colega com o qual eu estudei da primeira até a 7ª série, que tinha um talento incomparável para o desenho. Né? Desenhava com uma facilidade incrível e nunca fez nenhum curso. Da onde veio essa habilidade? Se não de uma experiência anterior naquela época. No início do ano, não sei se alguém acompanhou, naquele programa que antecede o Jornal do Almoço, Patrola, a jornalista Rodaica, né, entrevistou um menino, um jovem e sua mãe, que tinha e tem uma habilidade incrível para o desenho, principalmente desenho de navios e de objetos arquitetônicos, né, casas antigas, igrejas, etc. E o primeiro desenho que ele fez na sua vida, que a sua mãe tem lembrança, quando lhe deu pela primeira vez uma folha de ofício em branco e um giz de cera, foi um desenho que eles mostraram no documentário, né, na entrevista, que a mãe emoldurou e pendurou lá na sala, um desenho impressionante, com 3 anos de idade, de um navio, com todas as suas partes bem especificadas, com os mastros, as velas, e numa das velas uma inscrição. Menino de 3 anos, não sabia ler nem escrever ainda, mal balbuciava ali as palavras que uma criança de 3 anos consegue balbuciar, e a mãe, indo atrás pesquisando, descobriu que aquele tipo de navio que o menino desenhou era comum
dos navios da Marinha Inglesa do século XVII, e que a inscrição que ele fizera na vela coincidia com as inscrições daqueles navios. Da onde ele tiraria aquelas ideias, se não e aquela habilidade, se não de experiências anteriores que ele teve no século XVII, lá na Inglaterra, fazendo parte, de repente, da engenharia da Marinha Britânica, né? E uma habilidade que ele conservou na presente encarnação. E até hoje desenha navios e objetos com uma precisão incrível, sem nunca ter aprimorado aquela técnica. Tá? Uma terceira corrente dentro da psicologia surge a partir da segunda metade do século XX, que é a chamada psicologia humanista, que é influenciado pela corrente filosófica do existencialismo, né, de Husserl, Sartre e outros, e também pelas preocupações sociais da época. Né? E essa corrente psicológica preocupa-se, acima de tudo, com o fenômeno humano, com o ser humano, com as suas inquietações íntimas, indo além das preocupações do behaviorismo e da psicanálise. E é da corrente humanista que surge uma quarta corrente psicológica, chamada de transpessoal, ou ainda de psicologia profunda. Quando Joana de Ângeles psicografou uma obra chamada Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, através do médium Divaldo Pereira Franco, estava querendo dizer que se propunha analisar Jesus e os seus ensinamentos a partir do viés, a partir de uma interpretação transpessoal. E esse tipo de psicologia é o que se tem mais avançado nessa linha, porque todos os terapeutas e pesquisadores que se prendem a esta corrente de pensamento buscam analisar a consciência, os seus estados, as suas dimensões, a sua natureza, a sua fase, o seu processo de nascimento e desenvolvimento, abrindo brechas para analisar a consciência no espaço que antecede a encarnação e no espaço que se estende além da desencarnação. Então, essa corrente psicológica, que ainda é vista com maus olhos em alguns ambientes acadêmicos, preso a tradições já obsoletas, já ultrapassadas, nos brinda com uma nova visão do ser, do ponto de vista científico, analisando a criatura humana a partir da sua consciência, identificando-a como a parte central e sustentadora de toda a realidade anatômica e fisiológica da criatura. O que a doutrina espírita também o faz. O espírito Joana de Ângeles, como temos dito, tem realizado excelentes obras que objetivam fazer um paralelo, construir uma ponte da psicologia, entre a psicologia transpessoal e a doutrina espírita. E ao longo deste ano, uma vez ao mês, nós estaremos fazendo breves reflexões, breves conversações sobre este livro, que foi publicado em 1993, intitulado O Ser Consciente, em que Joana de Ângeles procura estabelecer paralelos entre a visão espírita do ser humano, que é uma visão profunda da alma, da consciência do ser, com essa nova corrente psicológica chamada de transpessoal, e que vê em pesquisadores e terapeutas como Stanislav e Christina Grof, Ken Wilber, Charles Tart
e outros grandes pioneiros da ciência que há de confirmar as realidades da alma, as realidades do espírito, coisa que o espiritismo já o faz desde meados do século XIX, quando nasce na Terra a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Tá? Joana de Ângeles, no prefácio desta obra, escreve o seguinte: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. E isso é muito importante. Sócrates e Platão já recomendavam isso, o conhecimento de si mesmo. E os Espíritos, já no Livro dos Espíritos, na questão 919, na qual Allan Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo, na qual os Espíritos realizam uma ligação lá com o pensamento grego, lá com as origens do pensamento ocidental, lá com Sócrates e Platão e o seu tempo, né? Demonstrando que a verdadeira sabedoria não é produto de nenhum tempo e lugar, ela é transcendente, ela é de todos os tempos e lugares. Por isso que todos os grandes místicos, santos, pensadores, cientistas, sábios, sempre enxergaram mais longe por intuírem as verdades maiores da existência. Então, o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, por extensão, estabelecem o conhecimento de si próprio como ponto de partida para a missão que cada um tem na Terra, que é de se melhorar, que é de se transformar para melhor. A partir do momento que nós identificamos os conteúdos da nossa psique, que pode ser tanto conscientes quanto inconscientes, tanto desta vida quanto de outras, mas que formam todas elas juntas o patrimônio comum das experiências que o nosso ser espiritual realizou ao longo do tempo, ao longo da sua jornada evolutiva. À medida que identificamos esses conteúdos, nós vamos nos conhecendo. E, nos conhecendo, nós nos tornamos capazes para realizar a tarefa que nós vamos realizar nesta vida aqui, que é o trabalho interior, que é o trabalho da nossa consciência, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Como a culpa da qual ainda não nos libertamos, como da autocrítica excessiva que tanto nos persegue, quanto da timidez que nos acompanha e não nos permite uma vida saudável no grupo, a ansiedade que persevera em nos inquietar e nos incomodar, não trazendo paz e não permitindo que experimentemos felicidade e tranquilidade na vida, os conflitos psicológicos os mais diversos, as neuroses, as psicoses, os dramas do narcisismo, dos complexos de superioridade ou de inferioridade e por aí vai. Então, como Joana de Ângeles mesmo assevera, a missão da psicologia aliada ao espiritismo é desalgemar o ser dos seus conflitos. Então nós precisamos, nesse trabalho de autodescobrimento e autotransformação, indo aos poucos nos libertando daquilo que está em nós e nos prejudica. Não é saudável, não é positivo para a nossa vida, para a nossa psicologia, para a nossa relação com os nossos semelhantes, sobretudo com os nossos círculos afetivos, com os quais estamos ligados, conectados há muitos séculos, né? Não nos iludamos, né? As nossas famílias têm os seus elos construídos não na atual existência, esses elos já são anteriores, mudando os papéis que se ocupam
dentro do cenário familiar. Quem foi pai, na próxima vida, muitas vezes vem como filho, o avô como neto e por aí vai. Essas posições se alteram, mas são as mesmas almas que voltam para solucionar problemas que não conseguiram fazer no passado. As obras da Vilda Gama, como Redenção, do Calvário ao Infinito, Dor Suprema, entre tantas outras, assinadas pelo espírito Victor Hugo, e que foram psicografadas na primeira metade do século XX, todas elas ilustram com primor esses dramas que as almas e os grupos de almas vivenciam em processos de desencarnação e reencarnação para atender às suas necessidades interiores. Ela narra famílias que vêm reencarnando há vários séculos sem conseguirem se libertar dos seus conflitos, dos seus dramas de amor e ódio, dos laços de dívidas que umas têm com as outras e precisam vir juntas para saná-los, para recuperar a harmonia perdida, para se aproximarem novamente. E é por isso que os maiores conflitos, os maiores desafios que nós enfrentamos na Terra se dão justamente no seio da família. É no matrimônio, é na relação dos pais com os filhos, é na família mais extensa, né? Os avós, os netos, os tios, né? Os demais parentes. E é justamente nesse seio que nós temos que conseguir resolver os problemas que emergem, porque eles não vêm a esmo, eles remontam do nosso passado espiritual. E se nós não os solucionarmos, eles continuarão presentes. Nós fecharmos os olhos para eles, não vão fazer com que eles desapareçam. Eles estarão lá, atuando incessantemente até serem trabalhados e resolvidos. E é para isso que nós estamos aqui. E para tanto, Joana de Ângeles nos oferece 5 ferramentas ou instrumentos. A primeira delas seria o alto amor, onde ela escreve o seguinte: o alto amor ensinará o ser a encontrar-se e desvelará para eles potenciais de força íntima que nele estão latentes. Então, nós precisamos, a partir desse exercício de autodescobrimento e autotransformação, aprender a nos amar, porque nós não nos amamos. E quando dizemos que amamos os outros sem nos amar, estamos sendo hipócritas, porque quem não ama a si mesmo não ama profundamente o seu semelhante. Não há como alguém que não se ama conseguir amar outro alguém. Isso é inviável, isso é impossível. Então, primeiro de tudo, nós precisamos aprender a nos amarmos, né? A reconhecer que somos seres imperfeitos, limitados, passíveis de erro, como todo ser humano é, e nos amarmos do jeito que nós somos, perdendo a mania de eleger padrões externos para pautar a nossa conduta e o nosso pensamento. Nós devemos perder essa mania de queremos ser como os outros são, como fulano é, como cicrano é, para sermos o que nós somos, porque nós somos únicos. Isso nos torna especiais. Deus, no seu processo criativo, não fez clones. Cada ser é portador de uma individualidade. Não existe nem aqui, nem em nenhum lugar da Terra, nem em nenhum lugar do vasto universo, alguém que se assemelhe a nós. Nós somos únicos. E isso nos torna especiais. E se somos únicos, nós não podemos estabelecer padrões externos para reger a nossa conduta. Não posso tentar ser como fulano é, imitando-a. Eu tenho que ser conforme é minha psicologia interior. Por isso que eu tenho que me descobrir, para seguir a minha essência, para seguir a minha individualidade, o meu ser espiritual, e não apenas os ditames da moda, os ditames daqueles que estão em evidência, etc.
A maioria dos nossos dramas tem a sua origem nesse esforço que nós temos em imitar e repetir ações que, se são bem-sucedidas por uma pessoa em particular, não significa que serão para nós, porque a nossa realidade é diferente, já que a nossa conformação interior é única. O único modelo que é passível de ser seguido é Jesus, como os próprios Espíritos esclarecem no Livro dos Espíritos. Na questão 625, 625, onde eles perguntam da possibilidade de um modelo e guia para a humanidade. E eles respondem naquela que é a resposta mais curta, mais concisa do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, se nós procuramos alguém em quem nos espelhar, devemos buscar Jesus, os seus exemplos, os seus ensinamentos, as suas lições. Não os ídolos do momento, que assim como se levantaram, também cairão. Observem Britney Spears, apenas para citar o exemplo da hora, exemplo de ascensão e decadência. Vários anos no topo da música pop, nos discos mais vendidos, e agora no lodaçal da drogadição, da perda como se diz, de poder ver os filhos, não pode mais ver os próprios filhos, perdeu a guarda legal dos filhos, protagonizando escândalos após escândalos, que refletem os abismos interiores da sua alma, os dramas que a consomem por dentro. Então, os modelos que nós devemos buscar não são dos artistas, dos ídolos exteriores, da moda, do cinema, das novelas, mas sim Jesus. Por protagonizar o modelo ideal de ser humano perfeito em todos os sentidos. Então, este modelo sim nós devemos seguir. Então, nós precisamos nos amarmos como nós somos, do jeito que nos apresentamos, mesmo que os outros não gostem do jeito que nós somos. Não podem nos privar de sermos o que somos. E nós precisamos valorizar a nossa essência e passar a viver a partir dela. A maioria dos nossos conflitos, se seguirmos esse preceito, serão solucionados. A segunda ferramenta é a auto- e aloestima, que leva ao ser a fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. Nós precisamos cuidar da nossa autoestima, valorizando o que nós somos, valorizando cada conquista que nós fazemos, tanto material quanto imaterial. Se fizemos uma conquista no campo de uma mudança de hábito, por exemplo, fumamos há vários anos, conseguimos parar de fumar um dia, que legal, que bacana, que bonito, vamos valorizar isso. Isso vai reforçar a nossa autoestima, será um reforço positivo à nossa autoestima e fará com que no dia seguinte eu persista e não fume novamente, assim vai. Então, cada conquista que fazemos no campo dos sentimentos, no campo da cultura, o conhecimento novo que a gente assimila, vamos valorizar isso. Nós, de uma forma geral, sofremos um complexo de menos-valia, em que não nos valorizamos como merecemos. E nós somos especiais e merecemos valorização em cada conquista, em cada ato nobre que nós fazemos. Isso não é ser presunçoso nem ser orgulhoso. Vai uma grande distância dessa atitude de valorização, de autoestima, àquela da presunção e do orgulho. Isso é ser humilde, é reconhecer as suas limitações, mas valorizar as conquistas que são feitas ao longo da nossa trajetória, sem as quais estaríamos sempre no mesmismo, não melhoraríamos. Então temos que nos valorizar e reforçar repetidamente a nossa autoestima em todos os campos das nossas conquistas.
Uma terceira ferramenta seria a da oração. Ampliar ao ser a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Nós também menoscabamos os poderes e os valores terapêuticos da oração. A oração amplia o campo da nossa visão interior, porque nos coloca em contato com as forças espirituais, nos coloca em contato direto com os nossos anjos guardiões, com Jesus e com Deus. E através desse processo, nós vamos encontrando forças que secundam os nossos esforços que nós fazemos por nos melhorar e por atingir os objetivos que traçamos em nossas vidas. A oração, portanto, é um coadjuvante oportuno para todas as ocasiões da nossa existência, nos nossos relacionamentos. Quando irrompe ali a discussão entre o casal, por exemplo, ao invés daquele que é mais espiritualizado, descer no mesmo nível da discussão, que descamba muitas vezes para agressão verbal, quando não para a física, bloquear aquela discussão, calar, mesmo que tenha certeza que esteja com a razão, e fazer uma oração. Ao invés de emitir ondas de raiva, de ódio para o cônjuge, tentar emitir ondas de amor, de compreensão, na tentativa de mudar o relacionamento entre os dois que se fez tenso, de modo a abrandá-lo e a estabelecer uma ponte para o entendimento entre ambos. É uma ferramenta, a oração, para todos os episódios da vida. Para as conquistas que queremos fazer, para facilitar a aprendizagem de um determinado conteúdo, uma determinada matéria, para favorecer o nosso entendimento das coisas espirituais, para alargar a nossa compreensão da vida. Por isso que Joana de Ângeles descreve a vida real, não só a vida do corpo e das suas limitações, mas a vida real, a vida da alma e das suas necessidades. E a oração nos coloca em contato conosco mesmo, para nos possibilitar o contato com a espiritualidade maior. Uma quarta ferramenta seria a relaxação, que proporciona-lhe ao ser harmonia, horizontes largos para a movimentação. A relaxação, o relaxamento, é muito importante em todos os sentidos, sobretudo após o dia escafante de trabalho. É importante que nós encontremos espaços para relaxar, através de alguma técnica de respiração, de meditação, de exercício físico, uma caminhada que seja um alongamento, a fim de que o relaxamento do corpo favoreça também o relaxamento do espírito, que se encontra ali preso a uma série de conflitos, preocupações e inquietações. Sobretudo aqueles que trabalham nas casas espíritas, precisam aprender a relaxar mais, a fim de vir para a casa espírita libertos dos seus conflitos, dos problemas do dia, a fim de virem no estado interior suscetível à influenciação espiritual, porque estarão sendo instrumentos no trato com todas as pessoas que vêm à casa espírita. Como qualquer assistente, como qualquer um que vem participar da palestra, já está sobre a ação dos seus mentores espirituais, que querem abrir os horizontes da compreensão para algum aspecto da sua vida, a fim de que vejam as coisas com outros olhos, de forma diferente. Então é muito importante relaxar, porque quando nós relaxamos, nós entramos em harmonia.
E esse estado de harmonia já nos leva a um estado interior caracterizado pela paz e pelo equilíbrio, o que vai nos favorecer o intercâmbio com a espiritualidade. Uma quinta ferramenta seria a meditação. Ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência, que é o objeto de estudo da psicologia transpessoal. A consciência, sua natureza e seus estados alterados de consciência. Stanislav Grof, por exemplo, médico psiquiatra, fez muitas pesquisas utilizando-se do ácido lisérgico, ou o LSD, uma droga, né, mas que ele utilizou com recursos clinicamente dirigidos em seus laboratórios, né, com candidatos que se voluntariaram para suas experiências, a partir das décadas de 60 e 70, nas quais essas pessoas, ao experimentar essas drogas, experimentavam igualmente estados alterados de consciência. Viam coisas que no estado normal não viam. Mais adiante, quando ele amadureceu suas pesquisas, ele inventou um processo de meditação, com um casamento que ele fez entre técnica de meditação e técnica de respiração, que ele chamou de respiração holotrópica, que dispensava o uso de barbitúricos, de drogas, e fazia com que a pessoa, através desse processo autocontrolado e autodirigido, mergulhasse, controlando a sua respiração e fazendo meditação, mergulhasse em estados alterados de consciência, sem os efeitos colaterais das drogas, e conseguisse perceber coisas que no estado normal não percebia, identificando presenças espirituais no entorno, sentindo dentro de si uma imensidão de paz e harmonia, uma felicidade indizível e por aí vai. Então a meditação é essencial para que realizemos a viagem para dentro de nós e desta forma nos conheçamos melhor, para nos trabalharmos também melhor. E para encerrar, gostaríamos de ler o seguinte, ainda do prefácio da obra O Ser Consciente. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem o posterga e o adia não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Nós, seres humanos da atualidade, de uma forma geral, estamos perdidos nesse espaço escuro, dentro de nós mesmos. E nós precisamos nos achar. Em outra oportunidade, aqui nesta casa, analisamos o famoso conto O Mágico de Oz, em que a menina Dorothy é levada por um turbilhão, pelo olho de um tornado, e é arremessada numa terra mística e distante, na qual ela realiza uma viagem para os 4 cantos daquele país imaginário, na busca do seu caminho de volta para casa. Ela vai para norte, ela vai para sul, ela vai para oeste, vai para leste, até que ela encontra uma fada na sua última viagem, e esta fada lhe esclarece que ela encontra em si mesma o poder para voltar para a sua casa, porque ela está calçando sapatinhos mágicos. Então bastava ela bater com os calcanhares dos seus sapatinhos que magicamente ela voltaria para o seu lar. Esse conto infantil, ele é uma metáfora do nosso autodescobrimento, a solução para todos os nossos problemas, o caminho de volta para a nossa casa, para a paz espiritual, para a felicidade, para o equilíbrio, encontram-se em nosso íntimo. E nós precisamos encontrar isso dentro de nós. Homem, conhece-te a ti mesmo. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus
o mestre de todos os mestres, que continue mantendo-nos envolvidos na onda da sua paz e da sua luz, auxiliando-nos a compreender cada vez mais as verdades espirituais. Muito obrigado.